O que será necessário para Luffy vencer tanto de Barba Negra quanto de Im-Sama? A gente sabe que a evolução do Chapéu de Palha está presente em quase todas as lutas de One Piece, e isso vai continuar acontecendo, principalmente com os maiores desafios que ele vai ter durante toda essa jornada. O pirata que acabou com a vida de um próprio irmão para conseguir a fruta conhecida como a mais forte do mundo, ou uma delas, além de conseguir também a Gura Goro no Mi, fruta que parte do legado do homem mais forte do mundo, Barba Branca. Então Barba Negra está num potencial gigantesco de ser um grande vilão para One Piece, e Im-Sama possuindo talvez aquela conhecida como Uranus, uma das armas ancestrais, e tendo o maior mistério sendo sua verdadeira face, o seu verdadeiro corpo, além de sua verdadeira força. Aquela pessoa manda nos Gorosei e é capaz de ser alguém forte o suficiente para meter medo, para ser o próprio deus do terror em One Piece, como a gente viu numa comparação entre Enel e Im-Sama. Então o seu poder é muito grande e ainda há a possibilidade dela ser um dos deuses de One Piece ou ter uma das Akumas no Mi baseada nos deuses. Isso a gente vai deixar para um outro vídeo. Vamos entender e analisar o processo de evolução do Luffy ao longo do tempo em One Piece e principalmente entender qual será as novas habilidades do Chapéu de Palha para a luta final. Vamos pegar então principalmente como base o passado de One Piece, as últimas lutas que a gente teve. A gente sabe que os personagens de One Piece representam duas grandes forças nesse mundo, que é primeiro o Haki, tanto da observação quanto do armamento e principalmente agora o do rei, e o segundo é as Akumas no Mi. Ao longo das lutas de Luffy, a gente viu um crescimento desses dois importantes fatores em cada uma das lutas. Por exemplo, contra Katakuri, além da sua fruta ter evoluído um passo a mais ou ser adaptada para aquela luta em específico, ele ainda teve a necessidade de apresentar uma melhora no Haki dele, conseguindo utilizar o Haki da observação avançado por mais que fossem meros vislumbres. A luta contra Doflamingo demonstra a apresentação da quarta marcha, e além disso também a maneira como que o Luffy utiliza o Haki para melhorar ainda mais as capacidades da fruta dele. Então, mesmo para o Luffy e para esses fatores, a evolução do Luffy passa muito por esses dois fatores. Principalmente porque a fruta de Joy Boy, teoricamente, né? A fruta que ele está utilizando, conhecida como Hito Hito no Mi modelo Nika, é baseada muito em destino. A pessoa que tem aquela fruta e consegue alcançar o auge dela, ou seja, a pessoa, o guerreiro mais livre desse mundo, consegue utilizar todo o potencial dessa fruta. E então, combinando essa maneira de lutar junto com o Haki mais avançado possível, aquele guerreiro seria o mais forte possível, até mesmo um guerreiro invencível. Se a gente for pensar em cada uma das possibilidades desses Hakis, a gente vai entrar num processo muito longo de análise, já que cada Haki possui uma versão mais avançada dele, conseguindo ter novas capacidades, novos feitos, e o Haki da observação avançado, por exemplo, conseguindo enxergar um pouco no futuro. Isso muda diretamente as lutas e é algo que a gente provavelmente vai ver mais além, né? Principalmente quando a gente for analisar a última luta, que eu acho que não vai ser o Haki mais importante, mas algo vai acontecer com ele, principalmente pelo que a gente sabe por conta do Shanks no filme Red, sobre ele conseguir desequilibrar os usuários de Haki da observação. Eu acho que Im-Sama tem muito potencial disso, porque ele deve ter o Haki do Rei avançado em níveis extremamente altos. Continuando nessa ideia, a gente teria que o Haki da observação não existe muito mais para onde ir. É um Haki que, por mais que seja o mais interessante dentre os outros dois, né, ele ainda possui feitos limitados até o nosso conhecimento.
E isso a gente pode entender que não deve mudar tanto, principalmente com o Haki do Rei entrando como o principal fator para as lutas e até mesmo como o Kaido falou, sendo o Haki mais importante. Então, se Luffy na luta contra Kaido conseguiu melhorar as duas coisas, tanto o Haki do Rei dele quanto a fruta dele, na próxima luta a gente veria apenas um desses acontecendo. Sendo a luta contra Tite uma luta que vai ter muita relação com as Akumas no Mi, eu acredito que a fruta do Luffy vai ter um impacto maior nessa luta e também um desenvolvimento ainda maior. Talvez ela seja um próprio counter da fruta do Tite, já que ela possui algumas características incomuns até mesmo para essas frutas, para as Akumas no Mi, já que ela é um modelo de algo próximo a um deus. Mas o que especificamente pode melhorar na fruta dele, né? Afinal, ela já está em estágios basicamente mais altos desde que a gente conheceu o Luffy pela primeira vez. Eu acho que a gente vai ter uma evolução bem diferente dessa vez, se realmente acabar acontecendo. Eu acho que dificilmente a gente vai ter um novo Gear, seja um Gear Reverso, um Gear 6. Eu acho muito improvável de acontecer. Eu acho que a gente seria mais baseado nas capacidades próprias da quinta marcha, talvez algo ainda mais além do que o Luffy conseguiu fazer naquela luta, conseguindo explorar ainda mais a liberdade das habilidades que ele possui, conseguindo estender aquilo em níveis ainda mais altos. Tudo bem que o que ele já fez já foi muito surpreendente, era algo que a gente dificilmente tinha visto em outro momento ou qualquer outra luta de One Piece. Então, para aquele nível de luta, eu acho que o nível ainda mais alto vai precisar ser mostrado e para isso, uma evolução da Akuma no Mi pode ser necessário. Porém, o que eu acho mais crucial ainda e que é conhecido como poder para dominar o mundo é o Haki do Rei. Então, talvez a partir de agora a gente só tenha uma coisa a ser evoluída em One Piece de fato, que é o Haki do Rei. A gente sabe que essa habilidade ainda tem alguns mistérios com relação à sua capacidade, com relação ao quão o nível de força de um personagem pode aumentar com a utilização desse Haki. Se a gente for ver na aparição do Shanks, o Haki do Rei dele era extremamente grande, era em níveis que a gente via o mar mexer somente com a utilização dele, ele quebrando partes do navio do Barba Branca, derrubando até membros mais experientes, por mais que não fossem comandantes, aquilo abalava todos. Então imagina ele utilizando aquilo ali no nível sério. Devem ter evoluções, talvez golpes mais fortes, talvez uma nova utilização tanto com o Haki da observação quanto com o Haki do armamento. Claro, um especialista desses Hakis separadamente utilizam ele da melhor forma possível. Talvez seja por isso que Shanks não utilize não tenha uma espada com uma lâmina negra, porque o foco dele é o Haki do Rei, a habilidade que serve para conquistar o mundo de One Piece. E como eu já cheguei a falar, no momento em que Roger e Barba Branca tiveram o seu clash de espadas, onde teve o céu se partindo, as nuvens se dissipando, toda a ilha sofrendo esses impactos, isso foi a primeira habilidade de cada um deles. Imagina eles lutando a sério, 100% das habilidades deles. Isso com certeza era o nível mais básico que a gente viu de Haki do Rei. Então a gente provavelmente deve ter uma evolução desse Haki principalmente. Então tanto para Insama quanto para a Barba Negra, eu acho que o necessário para o Luffy vai ser em relação ao Haki do Rei. Talvez uma melhora ou outra na fruta dele, né, nas questões da quinta marcha, mas eu acho que principalmente o Haki do Rei vai ser o principal divisor de águas aqui. E aí a gente vai provavelmente ver novas utilizações dele, e eu tô muito curioso porque eu não consigo pensar em nada. Eu jamais pensei que o Oda ia utilizar o Haki do Rei da maneira como ele já tinha utilizado na luta entre Kaido e Luffy. Então imagina agora. Eu acho que Shanks é a chave pra gente entender esse Haki. Por isso que durante tanto tempo ele foi escondido de mostrar suas verdadeiras habilidades. Talvez esse Haki seja melhor utilizado
com esse método que o Shanks fez com o Haki da Observação. E eu acho que isso pode estar envolvido com as melhores capacidades do Haki do Rei. É uma luta que é controlada por aquele que consegue mudar a forma de utilização do Haki da Observação ou do Haki do Armamento, ou até mesmo impedir o Haki da Observação de outro usuário de ser utilizado da maneira correta, ou do Haki do Armamento. Me diz aí sua opinião, o que você acha. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você quer para os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu, falou e eu fui!